diversas explicações para o nariz sangrante, na verdade, diversos motivos, certo? Então, uma criança tem um nariz que pode sangrar? Pode. Um adulto pode sangrar? Pode. Qualquer idade, independe de idade, mas inclusive crianças. E isso, nessa particularidade, assusta os pais. Então, o pai, quando vê uma criança com o nariz sangrando, né, eles se assustam, não sabe o que pode ser e leva numa emergência, leva no pediatra ou traz ao médico otorrinolaringologista, né? Então, aí eu quero explicar o seguinte. É relativamente frequente o sangramento de nariz, a gente chama de epistaxe. Então, é relativamente frequente, inclusive desde a infância, tá? Não necessariamente precisa ser uma coisa de origem ruim, mas o aconselhamento é, sempre que uma pessoa está com o nariz que sangra, melhor buscar ajuda do otorrinolaringologista. Por quê? Porque pode ser que ele seja de uma rinite alérgica, de uma gripe, uma alteraçãozinha vascular muito boba. Possa ser que a gente não precise fazer nada, nenhum procedimento, tá? Para coibir aquele sangramento. Possa ser que a gente precise fazer uma cauterização ou até uma cirurgia, tá? Então, o sangramento nasal pode ser por poucas causas, né? Por alterações vasculares, que, repito, às vezes a gente precisa operar. Pode ser de tumoração. Existe um tumor, que é o nasoangiofibroma, que não é tão frequente, mas a percentagem dele é considerada, né? Ele é mais frequente é chamado nasoangiofibroma juvenil, né? Ele é mais frequente em adolescentes, né? Em crianças e adolescentes. É mais frequente em meninos até, mas pode acontecer em qualquer sexo, né? Em qualquer idade nessa faixa. E é um sangramento que se repete com muita frequência. Então, qualquer sangramento tem que ser visto pelo otorrinolaringologista, porque nós, além de podermos olhar com aquele espéculozinho, abrir a narina e olhar, a gente pode fazer a videonasofibroscopia e aprofundar essa inspeção da fossa nasal e ver se é uma alteração vascular, se é uma coisa importante, se é uma coisa de menor importância, que a gente pode orientar o paciente, se é sim uma tumoração, se é um pólipo, são várias razões, tá? O adulto também entra em todas essas razões, né? E existe uma coisa importante, o adulto ou o idoso, a frequência do sangramento dele pode acontecer de acordo com a pressão. Quando a pressão está alta, pode sangrar o nariz, né? Então, um idoso, um adulto, se está com o nariz sangrando, pode ser da pressão alta? Muita gente pergunta isso. Pode sim, pode ser. Possa ser que exista uma alteraçãozinha vascular que seja assim, favorecida, né? Que seja, como é que eu quero dizer? Que seja pirraçada por essa pressão alta ali e sangre mais fácil, né? Por essa alteração vascular. Ou pode não haver assim, alteração vascular alguma e simplesmente sangrar pela hipertensão, certo? De qualquer maneira, muitos casos no sangramento por hipertensão, além da gente trabalhar no paciente para normalizar essa pressão, às vezes a gente tem que fazer o procedimento mesmo, fazer um tamponamento, né? Às vezes em consultório e às vezes a gente tem que levar para centro cirúrgico, né? Nessa emergência de um sangramento quando ele é muito importante, tá? Então você vê que vai desde um pequeno sangramento até um sangramento profuso, tá? De qualquer maneira, está sangrando o nariz, está com certa frequência, busque o médico otorrinolaringologista para que a gente possa fazer esses exames muito cuidadosamente para determinar a causa ou as causas e saber orientar o paciente o que fazer para que esse fantasma, né, saia da sua vida. Então, se você tem um nariz que está sangrando muito ou que está sangrando, até que você chegue ao médico, né, um serviço de emergência se precisar, mas ao médico otorrinolaringologista, primeira coisa, não coloque o nariz, o rosto para cima, porque o pessoal, para de sangrar. Não, isso não significa necessariamente que pare de sangrar, e sim você para de ver a quantidade de sangue que você está perdendo, porque quando você projeta a sua cabeça para trás, né, você estende o pescoço lá, o que acontece? Você passa a engolir o sangue. Não é que tenha parado de sangrar, você está engolindo, você não está visualizando, tá? E é bom que você veja a quantidade do sangue para você saber informar
ao médico que está te atendendo a quantidade de sangue que você derramou, tá? A quantidade de sangue que você perdeu. Uma outra coisa, você pode botar o gelo frio, né? Apertar o nariz, a narina sangrante. É mais frequente que se sangre por uma narina, né? A não ser que o sangramento seja da parte posterior do nariz, ele pode vir pelas duas narinas. Então você pode apertar, né? Por 1 minuto de relógio e depois soltar devagarzinho. E existem medicamentos que a gente pode colocar também no algodão, colocar dentro da fossa nasal, apertar também por 1 minuto, né? Isso o seu médico otorrinolaringologista pode lhe orientar se for necessária essa medida, tá? Então, até você chegar nesse local, você não abaixa a cabeça, né? Não se movimente de forma tão agitada, porque a sua circulação, obviamente, né, o sangue vai correr melhor, mais rápido, e talvez você sangre mais. Então, movimentos, né, devagar, né, com parcimônia, tente fazer essas medidas, né, que eu te falei, enquanto alguém te leva ou você se dirige ao médico otorrinolaringologista, um serviço de emergência, a depender, claro, de como esteja sangrando, até que seja feito essa pesquisa das causas, tá? Então são coisas que você pode fazer. O gelo, por que o gelo? Porque o gelo ele faz vasoconstricção, que é isso? Ele aperta a parede dos vasos, então possa ser que com isso a gente consiga diminuir ou parar aquele sangramento. Claro que depende da causa e do tamanho do vaso sangrante, certo? Então essas são pequenas dicas que você pode lançar mão até chegar ao seu médico otorrinolaringologista para que ele possa fazer esse diagnóstico e lhe tratar de forma adequada. Ok, pessoal? Espero ter ajudado.